Olá, seja bem-vindo. Nós estamos ao vivo e agora são 10 horas em ponto pelo horário de Brasília. Vamos juntos conferir o que é notícia no Brasil e no mundo nesta sexta-feira, 29 de setembro de 2023. Com o apoio de 175 deputados, a Câmara protocolou uma PEC que permite a derrubada de decisões do Supremo Tribunal Federal. A proposta pode alterar um artigo da Constituição Federal. A proposta, chamada de PEC do Equilíbrio entre os Poderes, foi apresentada pelo deputado federal Domingos Sávio e altera o artigo 49 da Constituição Federal. A intenção é que permita que o Congresso Nacional possa derrubar, por maioria qualificada, decisões do Supremo Tribunal Federal, que extrapolem os limites constitucionais. Domingos Sávio argumentou que o STF tem tomado decisões contrariando o que a lei diz. Ele citou a decisão do Supremo que derrubou a tese do marco temporal das terras indígenas como um dos exemplos. A Câmara aprovou a proposta logo após o Supremo rejeitar a mudança. A PEC deve ser discutida e votada em 2 turnos em uma das casas do Congresso. Para ser aprovada, precisa ter 3/5 dos votos dos deputados, ou 308 na Câmara e 49 no Senado. Não há previsão de quando a proposta pode chegar ao plenário. E a cidade de Manaus decretou emergência por causa da seca do Rio Negro. Até agora, 17 municípios amazonenses sofrem com a dificuldade de conseguir alimentos e água potável. A Prefeitura de Manaus decidiu decretar situação de emergência por 90 dias em razão da seca que atinge o Rio Negro, após o nível baixar a cerca de 16 metros, que é considerado muito inferior para o período. Com isso, subiu para 17 o número de municípios amazonenses que têm problemas por conta da estiagem que assola o estado. Com a seca, os moradores das zonas ribeirinhas e rurais estão com dificuldade de acesso a alimentos e água potável. Segundo a Prefeitura, entre as ações previstas para atender a população estão a distribuição de alimentos e a perfuração de 30 poços artesianos para levar água a diferentes comunidades. Também devem ser entregues 60 botes com motor para as comunidades afetadas. A seca também contribui para o aumento das queimadas. Segundo dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, enquanto a capital amazonense registrava 2 focos de queimadas, municípios do interior, entre eles Altazes, Novo Airão e Iranduba, contabilizaram 58 ocorrências. Os focos de incêndio fizeram com que a cidade ficasse encoberta por uma nuvem de fumaça. De acordo com o INPE, em setembro foram registrados 6.597 focos no Amazonas. A situação ainda deve se agravar mais em outubro, quando a estiagem deve ficar mais intensa. A estimativa da Defesa Civil é que até o mês de dezembro, cerca de 500 mil pessoas sejam afetadas pela severa estiagem que atinge a região. E olha só, uma boa notícia para quem está precisando de um dinheirinho extra. A Receita Federal vai pagar hoje o último lote de restituição do imposto de renda de 2023. O total de quase 2 bilhões de reais deve ser creditados a 1.260.000 pessoas. O depósito feito diretamente na conta bancária ou pela chave Pix informada na entrega da declaração já leva em conta a correção adicional de 4,28% referente à variação da taxa Selic. Se o pagamento não for realizado, os valores ficam disponíveis por até 1 ano no Banco do Brasil. Caso o contribuinte não resgate o valor de sua restituição no prazo, ele deve solicitar no site da Receita Federal. Quem não teve o dinheiro liberado em nenhum lote caiu na malha fina e aí vai ter que acertar as contas com o leão. E mais de 60 mil e-mails ligados à diplomacia americana foram hackeados. O suposto ataque, de origem chinesa, aconteceu em julho e teve como principais alvos o Departamento dos Estados Unidos. As informações são divulgadas nesta quinta-feira por um porta-voz americano. Segundo o funcionário, apenas correios eletrônicos não classificados vazaram, assinalando que nenhum dos sistemas seguros, que contém informações classificadas, foi pirateado. O governo americano revelou em julho o ataque, que, segundo a Microsoft, teve origem na China e visou agências federais, incluindo o Departamento de Estado. Washington não responsabilizou ninguém pela ação, mas ressaltou que não tem nenhum motivo para duvidar da atribuição feita publicamente pela Microsoft, que mencionou posteriormente um ator baseado na China chamado Storm 0558.
No fim de maio, os Estados Unidos, aliados ocidentais e a Microsoft denunciaram um ator cibernético patrocinado por Pequim, que havia se infiltrado nas redes de infraestrutura críticas americanas. Um relatório divulgado nesta quinta pelo Departamento de Estado denuncia uma campanha em massa de desinformação por parte da China que ameaçaria a liberdade de expressão em todo o planeta. A epilepsia, que é uma alteração temporária e irreversível do funcionamento do cérebro, que atinge quase 50 milhões de pessoas no mundo todo, agora pode ser mais compreendida. Um estudo realizado no mundo inteiro pode melhorar o diagnóstico e o tratamento. Um trabalho publicado na revista Nature Genetics está sendo considerado o maior estudo genético sobre epilepsias do mundo. Coordenado por um consórcio da Liga Internacional contra a Epilepsia, o trabalho envolveu mais de 350 cientistas. Além disso, a pesquisa comparou dados de quase 30 mil pessoas com a doença aos de outros 52.500 indivíduos controle. E o Brasil também teve participação no caso, sendo o único representante da América Latina. O motivo é que no nosso país existem cerca de 2 milhões de pessoas com a doença. Dessa forma, o estudo revela alterações específicas do DNA que sinalizam maior risco para o distúrbio cerebral. A identificação dessas alterações permitirá melhorar o diagnóstico e avançar na possibilidade de novos tratamentos para a doença. Os especialistas confirmaram alguns pontos que já eram de conhecimento do mundo científico, como, por exemplo, a epilepsia ser hereditária e sem cura. Contudo, novos detalhes foram trazidos para o debate sobre a doença. Os pesquisadores identificaram 26 áreas distintas do genoma que estão ligadas à epilepsia, com 29 genes que provavelmente desempenham um importante papel no distúrbio. Desse total de genes, 17 foram associados à epilepsia pela primeira vez. Sabendo disso, os pesquisadores estão propondo algumas medicações que normalmente são usadas para outras situações, mas agem sobre os genes de risco para a epilepsia apontados no estudo. A epilepsia provoca crises convulsivas, chegando, em casos mais graves, a 40 ou 50 convulsões por dia, com perda de sentido e queda. As crises não controladas, além de ter impacto na rotina do paciente, são um grave risco de morte súbita e prematura. A importância desse estudo é que agora essa descoberta do quadro genético fornece pistas para entender as várias síndromes. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. E como aqui na HIT a notícia não para, daqui a pouco às 11 horas eu volto com mais informações. Até mais!